Marcos 14, versículo 34 até o versículo 36. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele estava com seus discípulos no Getsemane. E Jesus Cristo, ele demonstrou a sua humanidade também e a sua divindade. E aqui agora ele se encontra naquele dilema que nós, humanos, passamos também. Muitos que ainda não sentem a presença de Deus como deve ser sentido, conforme a Bíblia diz. E ele diz que a alma dele está triste, profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele começou a orar, porque Jesus Cristo ele estava enfrentando algo realmente terrível. Ele estava passando por um momento que não era culpa dele, mas ele assumiu este lugar. E o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo, ele assumiu uma culpa que não era dele. O propósito divino, o propósito celestial. Porque Deus, ele poderia desistir do homem facilmente. Deus poderia dizer assim: não, eu formei o homem, a minha imagem e semelhança. Mas Deus poderia desistir. Mas Deus, ele, ao criar o homem, até parece que o homem é uma criação extraordinária, pois Deus não desistiu do homem. Jesus Cristo, ele está aqui, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne, assumiu as nossas culpas. E Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Jesus está sentindo aqui é que o pecado afasta o homem de Deus. Jesus Cristo, ele sentiu, ele sabia que ele não ia ter mais a presença ali temporariamente. E o salmista, ele se desespera no Salmo 51, no versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. O salmista aqui, ele sente as suas transgressões que ele mesmo cometeu. Mas Jesus Cristo não. Ele está passando por um sofrimento tremendo porque ele assumiu a nossa culpa. Ele tomou o nosso lugar. E o pecado faz com que o homem se afaste de Deus. Mas Jesus, ele está dizendo: olha, no Éden, no jardim do Éden, Adão não conseguiu. E ele pede carinhosamente, chama Pai de querido, Abba Pai, uma forma carinhosa. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Cálice de tristeza, cálice de angústia, o cálice de sentir uma dor que é a culpa minha. Mas Jesus Cristo, ele não desistiu de você. O profeta Isaías diz que as nossas transgressões, que o nosso pecado encobre
de não vermos a Deus. E a maior dor aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, humanamente falado, é que ele já estava sentindo a falta, a presença maciça de Deus como ele tinha, o Deus Pai, porque Deus ele se manifesta como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Porque Deus constituiu a família. E Deus ele nos mostra. Jesus Cristo ele está aqui sofrendo. E não é pouco sofrimento não, porque é um sofrimento espiritual. Antes de Jesus sofrer na cruz, aquela dor na carne, ele estava sofrendo aqui no espírito. E tudo isso para dizer para você: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Jesus Cristo ele sofreu, pagou um preço. E você que hoje pode desfrutar da bênção, o que está fazendo para Cristo?